Boa Contigo noite, também? obrigada antes de mais por teres aceito o nosso convite para falar connosco sobre criatividade e sobre o processo criativo. É um prazer que estejas aqui, por isso obrigada por isso. E antes de mais, eu gostava de começar por fazer uma pequena apresentação de ti, com base naquilo que pude retirar do teu site, para que as pessoas que nos estão a ver também te possam conhecer um bocadinho melhor, e também o teu percurso profissional. Portanto, Susana Luzira é apelidada de fotógrafa de espírito livre e conhecida pelo seu estilo fotográfico original e irreverente. É considerada uma das melhores fotógrafas do mundo de competições de danças urbanas, isto é, hip-hop. Outros seus focos na fotografia são motocross, BMX, BTT e trail running. Luzira é especializada em fotografia de desporto e ação, dança e iluminação, conseguindo desta forma aliar os seus conhecimentos à sua formação principal, uma vez que é licenciada em Educação Física e Desporto. Bem-vinda, Luzira, obrigada por estares aqui uma vez mais. Muito obrigada e obrigada pelo convite também que me fizeram e parabéns por aquilo que têm estado a fazer por todos nós. Obrigadíssima, é um excelente elogio, não estava nada à espera, mas muito obrigada. E certamente que toda a comunidade reconhece o valor que tu, enquanto fotógrafa, tens para a cultura. E eu ia começar por te perguntar exatamente isso, que é, como é que se inicia a tua ligação à cultura urbana? Olha, a minha ligação à cultura urbana aparece sem querer. Eu nasci no Marco de Canaveses, nunca houve, na altura não havia dança, não havia nada relacionado com a cultura urbana. Portanto, eu acabei por me ligar à fotografia sem querer quando entrei para a faculdade, porque a fotografia só apareceu na minha vida já bastante tarde. Talvez por não ter tido acesso à mesma na minha infância, que também vamos falar sobre isso a seguir. Sim, E então, exatamente. então nasce já numa fase tarde da minha vida, pela minha paixão que eu tenho pelo desporto e pelo facto de eu gostar de saber sempre mais. Eu via imagens dos jornais e ficava encantada e dizia, "Pô, como é que eles fazem aquela fotografia em que a pessoa do primeiro plano está focada e aparece o fundo chocado." Então fui, Exato. fui investigando e sem querer, quando dei conta, já estava. Foi Que sem querer. engraçado. Estavas tu a estudar Educação Física. Sim, exatamente. Estava a estudar. Tu tocaste num ponto muito interessante e que faz um link aqui com um tópico que importa conversar quando falamos de criatividade, que é que estímulos, que fatores é que são essenciais potenciar para que a manifestação da criatividade se desenvolva desde a infância. E tu falaste exatamente de uma questão muito importante, que é o acesso à informação. Que outras coisas tu consideras de facto essenciais e que se calhar a ti te ajudaram a desenvolver essa sensibilidade? Olha, nós aqui vamos ter de abordar duas coisas, porque há pessoas que nunca tiveram acesso à informação e são, Exatamente. e são, e têm um dom incrível. E eu lembro-me, por exemplo, um miúdo que recentemente apareceu, ele pintava, nunca tinha tido acesso às redes sociais, Uhum. e houve um dia um turista que o viu. Ele foi muito falado agora por estes dias. Houve um dia um turista que o viu as pinturas dele e achou aquilo tipo, uau, como é que uma criança. Eu sei que ele é africano, não me recordo de que país é que é, mas é importante falar-se também sobre isto. O ideal, obviamente, que seria que todos nós tivéssemos acesso às mesmas condições de ensino, mas nós até podemos ter, mas depois tudo vai depender do local onde nós vivemos. E, por exemplo, no meu caso, como eu te disse, eu nunca tive acesso à cultura urbana onde nasci. Uhum. E acabei por só muito tarde ter acesso e de ter adquirido esse conhecimento. Se calhar, se eu tivesse tido essa oportunidade antes, hoje a minha evolução já seria possivelmente maior ou não. Pois. Pronto. Porque depois Isto é o essa que questão eu. também é importante, que é, nós podemos ter experiências positivas que de facto nos levam a dar continuidade ou não. Portanto, nunca saberias se a tua exposição à cultura mais cedo te influenciaria positivamente ou não, não é? Sim, exatamente. A outra situação que eu ia falar é que, como eu estava a dizer, se fosse possível, obviamente, todas as crianças deviam ser estimuladas desde o início. Aquilo que Uhum. acontece muitas vezes
é que as crianças acabam por não ser estimuladas, algumas, e temos que falar também em dom e talento. O dom é uma coisa que nasce connosco, o talento é uma coisa que se adquire e que se vai trabalhando, Uhum. ok? E, portanto, aquelas crianças que supostamente têm um dom têm uma maior facilidade para, por exemplo, numa sala de aula, manifestar a sua criatividade. As crianças que vão desenvolvendo o seu talento muitas vezes não têm e têm vergonha de mostrar porque têm a noção que não conseguem ser tão boas como as outras e acabam por desistir, e isto acaba também por criar um impacto negativo no nosso desenvolvimento. Por isso é No fundo, importante isso falarmos acaba por sempre. ser um bloqueio, não é? Acaba por ser um bloqueio criativo, porque é algo que nos reprime, a vergonha Sim, de não sermos tão bom quanto os outros. sim, é verdade. A questão do bloqueio criativo é algo que se pode falar e aqui envolve muitos outros fatores, não só esse, mas o facto de as crianças, por exemplo, o papel do professor aqui é muito importante. É importante que o professor também perceba que tem alunos que são mais evoluídos do que outros, como é normal, da mesma forma que se calhar os menos evoluídos são mais evoluídos noutras áreas do que naquela em especial. E é importante que o professor puxe também por esses alunos, e quando isso não acontece, ou quando os alunos com menos jeito são expostos perante os colegas, muitas vezes acabam por desistir por vergonha e por medo. Portanto, Tu aí o papel tocaste do no professor ponto. é muito Desculpa importante. interromper-te, desculpa interromper-te. Tu aí tocaste num ponto super interessante que é os professores devem estimular os alunos a serem criativos e a desenvolverem as competências, e mesmo aqueles que têm mais dificuldade também. Mas consideras que a criatividade deveria ser introduzida de outras formas, mais estruturais, no ensino, portanto, nos programas curriculares? Seria importante existir portanto, essa formalização do papel da criatividade nas diversas cadeiras? Sabes que isso teria de obrigatoriamente passar por se admitir que todos os professores, e eu digo isto, eu sou professora, portanto não é, mas teríamos de admitir que todos os professores eram criativos. E aqui também há a parte em que o professor é criativo e outro que não é criativo. E Uhum. porque muitas vezes não é possível ser-se criativo, percebes? Sim, sim, Agora, sim, a sem dúvida. criatividade, a criatividade muitas vezes acha-se que nós devemos ter uma aula, entre aspas, sobre criatividade. A criatividade está em todo lado, até na forma como tu prendes o teu cabelo, Sim, na ou forma aprendes como tu decoras, matemática. exatamente, na Sim, forma como tu decoras a tua casa, na forma como tu lidas com os teus alunos. Por isso, a criatividade está lá em muitos sítios. Nós é que muitas vezes não conseguimos perceber isso. sim, sem dúvida. Não consciencializamos o processo. E Sim. tocando nesse ponto, eu queria aproveitar para desenvolver contigo, porque certamente, enquanto criativa e enquanto fotógrafa há muitos anos, tu saberás melhor do que ninguém identificá-las. Eu gostava de conseguir desenvolver aqui um processo em que identificamos em conjunto as fases pelas quais tu passas quando estás a desenvolver um processo criativo. Consegues sistematizá-las? Sim, olha, antes de mais queria mandar um grande beijinho ao meu amigo Xandre, que ele diz que é um criativo do caraças e uma criança, mas E... a verdade é que é. Mas a verdade é mesmo. Ele é um artista, que é diferente de ser criativo. Ele é realmente um Ele artista. consegue passar para a ação, não é? Executar a criatividade. Ele consegue fazer o que pouca gente faz, que é, ele consegue estar a falar e consegue nos cativar. Entendes? Ele consegue Sim. pegar num determinado assunto, ele até volta e meia apaga e depois volta. Então ele é humorista, ele faz trail, ele consegue pegar nas histórias de trail e dá-lhes uma componente artística e torna tudo muito mais engraçado. Isto é, quando Giro. muitas vezes há conflitos, isso também é criatividade, é Sim, pegar nos sem dúvida. conflitos que muitas vezes existem nas modalidades e de uma forma suave tocar nelas. Pronto. Só Essa queria questão estar a da lembrar. mudança da carga, só uma pequena nota. A mudança da carga negativa para positiva é uma ação de criatividade incrível, não é? Porque de repente estamos a olhar para a mesma situação de um ponto de vista diferente e muda tudo.
Sim, Força. sim, é verdade. Estava só aqui a ver os Os comentários eu comentários estou a acompanhar, sim. que diz a maioria das vezes a criatividade não é estimulada e é verdade. É mesmo verdade. Mas pronto, cabe também o A papel, é cada um como de disse, nós. o papel das pessoas é muito importante, mas também o papel dos pais ou dos educadores ou dos cuidadores também é muito importante. Por exemplo, os meus pais, apesar de eu não ter qualquer tipo de ligação com as danças urbanas, os meus pais nunca me privaram de estar a ver isso, por exemplo, na televisão. Nós vemos muitos Exato. pais que dizem: não vejas isso, que isso é para meninos ou isso é para meninas. Não Uhum. vejas futebol, porque isso é para meninos ou para meninas. Portanto, isto também acaba, o papel que nós temos em casa também é muito importante. Pronto, relativamente Sem àquilo dúvida. os está a dizer se eu Relativamente fosse. ao processo criativo, sim. Relativamente ao processo criativo, há uma coisa que é fundamental e para mim é a primeira grande característica. Isto é, nós nunca devemos achar que tudo que fazemos está bem. Tipo, eu já tenho nome, já sou boa, portanto todas as fotografias que eu faço são boas. Isso é totalmente errado. E lá está, é aí a questão do dom e do talento. Quando o ego entra aí, as Sim, coisas começam. É por isso que se diz ego will kill your talent, sim. não é? Pronto. A questão do processo criativo para mim tem que começar por aí. É nós, primeiro, eu quando vou começar algum trabalho, eu nunca devo partir do princípio que já sei fazer tudo, ok? Ou que É vai sair bem necessário, à primeira. sim, é necessário sermos humildes depois perante o tipo de trabalho que nos é colocado à frente, nós temos que estudar sobre a área. E eu dou-te, por exemplo, um exemplo. Tu és bailarina e sabes que este movimento é diferente deste, Sim, ok? entendo perfeitamente. E, portanto, quando o bailarino está a dançar, o fotógrafo, se conhecer os movimentos, sabe que o momento certo para fotografar é este e não este, ok? Pronto, isto é quase uma capacidade que nós devemos ter de antecipação e como é que nós podemos. E podem perguntar assim: mas eu não percebo nada de dança, como é que faço? É simples, vais ao YouTube e vês vídeos. Claro. Ou seja, conhecer o movimento antes de o bailarino estar a executar faz toda a diferença para conseguires antecipar exatamente o momento em que tens que tirar aquela fotografia que estás a idealizar. Isso é incrível. É porque tu tens que respeitar, por exemplo, falando aqui na questão da dança, tu tens que, enquanto fotógrafa, tu tens que respeitar o bailarino. Isto é, eu tenho muitas fotos que eu acho que estão espetaculares, mas que eu não as coloco, porque o bailarino tem um braço que não tem o braço esticado. E eu sei que ele queria esticar o braço, mas naquele momento Uhum. não aconteceu, Sim. percebes? E nós, enquanto fotógrafos, nunca, por exemplo, colocar fotos de pessoas com um olho fechado, nunca façam isso. Nós não estamos a respeitar as pessoas. E é preciso ter este conhecimento de que nós podemos ter, tipo, achar que temos uma grande foto, mas, epá, ele fechou ali um olho, mas eu vou metê-la na mesma. Não, ok? Nunca façam isso. Daí ser muito importante nós conhecermos o movimento e conseguirmos antecipar, por exemplo, no b-boy, no breakdance, Uhum. e mesmo nas coreografias, eu já sei quando é que alguém vai saltar, já sei, porque também já tenho noção de ritmo, mas lá Sim. está, eu não cresci com isto, eu tive de aprender, eu tive de pesquisar. Obviamente que a minha ligação ao desporto também me ajuda, mas, por Uhum. exemplo, eu fotografo sneakers e tive que estudar. Claro. Fotografo sapatos clássicos, não tem nada a ver com desporto e tive que estudar. Portanto, estas, estas são questões muito importantes. Depois, nós devemos estar sempre atualizados. Devemos ver muitas imagens. Não digo aqui que devemos ver imagens. Imagina que eu vou ter um trabalho sobre sneakers. Eu não vou ver só, quando for ao Instagram, eu não vou ver só fotos de sneakers, eu vou ver fotos de tudo, porque eu numa fotografia de natureza, assim, o que a natureza tem a ver com os sneakers? É que eu posso querer meter os sneakers na natureza para os fotografar. Sim, sim. Então nós temos que ver muitas imagens e depois temos que criar o nosso próprio estilo. Também é outra coisa muito importante. Nós nunca devemos copiar um estilo.
porque a maior parte das pessoas pode não perceber isso. Sim, Mas há alguém que vai dizer, o estilo dele é uma mistura de A, B e C. sim. Isso, Identifica os pontos-chave. exatamente. Pronto. Portanto, só para sistematizar, vamos só identificar já as etapas que encontramos, porque temos também já aí uma pergunta. Então, Alexandra, vai ser uma pergunta das boas. sim, sem dúvida. Mas, portanto, e primeiro de tudo, é muito importante não nos esquecermos que todos erramos e, principalmente em processos criativos, o erro é. Portanto, o não atingir a perfeição, o ideal, é exatamente o melhor do processo. Depois, o segundo ponto importante, estudar, pesquisar, ver imagens, ver contextos. E eu esqueci-me do anterior, só recapitulando, também essencial respeitar quem estamos a fotografar ou o contexto que estamos a fotografar e exatamente o ponto que queremos atingir. Depois a parte do estudar, portanto temos aqui já 3 fases que refletem exatamente a parte do processo do planeamento, digamos assim. Sim, Não sei exatamente. se queres aproveitar para dar a resposta já à questão que tivemos aqui Não sei se já leste a pergunta. não percebi. Já leste a pergunta. Se fosses fotografar a rodagem de um filme maroto, tu irias estudar os movimentos e assim. Eu acho que isto tem tudo a ver com o que estavas a dizer do Sim, contexto, não é? Nós temos exatamente. que estudar cada um dos contextos para podermos tirar melhor partido dele. Exatamente. Iria certamente estudar. E, sobretudo, tinha que tentar perceber o que é que quem está a ver um filme destes, o que é que quer ver. Para eu tentar perceber quais são os ângulos que eu quero Pois, fotografar, onde é que é de colocar as luzes, como é que é de orientar as pessoas. Portanto, espero ter respondido aqui ao Xandro, mas sim, é verdade. Nós temos que saber aquilo que estamos a fazer. Isto é, nunca partir do princípio de que eu fotografo muito bem a A, e C, portanto eu quando chegar ali vou fotografar tudo. Não é assim. exatamente. Portanto, chegando à parte do planeamento ou do estudo de tudo aquilo que precisamos para conceptualizar algo, qual é o próximo passo? Desculpa, eu perdi-me, estava aqui a ler os Os comentários outra vez. comentários. Já passamos para a fase do planeamento, em que estamos a estudar, estamos a ver imagens, estamos a criar contextos, a fazer eventualmente ligações improváveis, será? Sim, estamos a fazer algumas ligações improváveis e não, tudo depende daquilo que tu queres fazer. Tu, quando estás no teu processo criativo, sentes que tens obrigatoriamente momentos de disrupção e momentos de, digamos assim, conversão? Ou seja, há momentos em que tu não sabes muito bem aquilo que estás à procura ou que queres conceptualizar, e depois há momentos em que encontraste duas ou três coisas que te fizeram luz, digamos assim, e começas a convergir numa pesquisa cada vez mais impulsiva, digamos assim, e afunilada. Sentes isso? Olha, no meu caso, a fotografia é emocional. A Uhum. minha ligação com a fotografia é emocional, o que quer dizer que quando eu não estou inspirada, eu vou ter um bloqueio, quase certeza absoluta, e portanto eu não vou fotografar. Sim, não sei se era isso que também Não era bem isso, mas irei falaste ter um. mais dificuldade em Ok. chegar às coisas e aí se calhar vou andar a pesquisar, mas regra geral, eu quando aceito um trabalho, eu tenho de saber aquilo que estou a fazer. Uhum. Se houver algum trabalho com que eu não tenha uma ligação emocional, eu não vou aceitá-lo, ok? Porque vou ter dificuldades. Isto não quer dizer que eu não consiga fazê-lo, mas eu não me sinto ligada, ok? Sim, sim, entendo, entendo. Sim. E relativamente ao tópico dos bloqueios que tu tocaste de forma excelente agora, como é que tu fazes para dar a volta, contornar um bloqueio? E já agora, quais é que tu achas que são as possíveis origens de um bloqueio criativo? Falaste da essencial para ti, não é? Que é o não ter ligação emocional, mas certamente já tiveste bloqueios criativos mesmo tendo ligação emocional com o projeto. Olha, tu a partir de um certo momento que tens experiência, como é que tu podes dar a volta a um bloqueio criativo? Uhum. Imagina, este é o Xandro que está aqui a escrever.
A animar aqui o Imagina, chat. eu já me perdi aqui no que estava a dizer. Não Imagina tem que, mal. eu já Sim. sei, imagina que estás a fotografar um evento de dança, ou de Uhum. trail ou de outra coisa qualquer, e dizes assim, Sim. fogo, eu estou completamente bloqueada, não sei o que é fazer. A melhor coisa que tu podes fazer para te ajudar é, tu deves ter sempre 4 ou 5 planos que resultam sempre. Então tu tens que Co- os fazer. Sim, sim, sim. Ninguém vai dar conta. Ninguém vai dar conta, mas tu sabes, isto é, tu, quando te sentes inspirada, tu tens que definir esses planos e, portanto, quando tu te sentes bloqueada, porque assim, tu estás num evento de dança, tu não vais dizer, olha, eu amanhã venho cá fotografar. Não, tu tens que fotografar. Claro. Tu estás ali, tens de fotografar. Então, a minha sugestão é que tenham sempre 4 ou 5 planos seguros e que vocês sabem que resulta. Exatamente, sem dúvida, isso é muito bom. Ou seja, É, ter sempre um plano B, C e D, não é? Isso sim, acaba por sim, ser uma, isso acaba quase por ser quase uma ferramenta de trabalho, não é? Para sim, dar garantia de eficiência ao processo, isso é muito fixe. exatamente. E relativamente, Sem que tu tenhas que demonstrar que estás tipo bloqueada. sim, 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 Ninguém sim, dá sim. conta. Exato. Tentar sempre contornar a situação da melhor. Mas tu tens uma coisa muito boa, porque tu estás sempre a trabalhar em tempo real, ou seja, tu não tens hipótese de deixar para amanhã a execução de algo. Por exemplo, um pintor pode começar a fazer a pintura hoje, não está agradado com aquilo e faz uma, duas, três, 10 vezes. Tu, quando vais fotografar um evento, tu não tens hipótese que ele se realize mais tarde. Portanto, tem que ficar bem. E essa pressão acaba também por ser. Muitas pessoas consideram isto, outras considerarão o contrário, mas na minha opinião acaba por ser um bom impulsionador da criatividade, ou seja, tu estás pressionado para que resulte e por isso tens que arranjar uma solução. Concordas com isto ou achas que às vezes pode ser ainda uma pressão, pode ser um bloqueio ainda maior? Olha, há pessoas que vão lidar com isso de 2 formas diferentes. Uhum, Há pessoas que vão bloquear e que tu, enquanto espectador ou bailarina, vais olhar para o fotógrafo e vais perceber isso uhum, nas expressões faciais e corporais dele. Quando nós já temos experiência e temos esta muleta que é eu tenho 4 ou 5 planos que eu sei que vão resultar, é tudo, acaba por ser tudo muito mais fácil. Portanto, isto, estarmos sujeitos à pressão, vamos ter sempre essas 2 formas de de lidar. ver. Agora, Uhum. quem está sujeito à pressão e quem acaba por conseguir lidar com ela está muito mais bem preparado para aquilo que possa eventualmente acontecer. Por Claro. exemplo, eu sempre vou para um evento, mesmo que seja pela primeira vez, eu nunca me senti nervosa. Eu lembro-me da primeira vez que eu fotografei dança, ligaram-me e disseram: Olha, queres vir fotografar a Eurobattle? É assim, tu vais ser a fotógrafa colega de um dos melhores do mundo. E eu disse assim: Ei, que medo, não quero ir porque depois vou estar sujeita a comparações. Mas nós temos de assumir isto, temos de assumir esta situação e de assumirmos que de facto não sabemos tudo, mas que com muito trabalho e com muito empenho nós conseguimos chegar lá. Tu há bocado estavas-me a perguntar a questão dos bloqueios criativos. Sim, Pronto, deixa-me só responder aqui à minha amiga Maria. Ela, quando vai às provas de treino, leva-me um saco de gomas e eu depois ando uma semana mal do fígado. Está-me a perguntar quantos quilos de gomas é que eu como pressão. Não como nenhuma, estou à espera que ela me traga. Relativamente à questão dos bloqueios criativos, o bloqueio criativo pode surgir por uma questão emocional, pode surgir também por uma má preparação uhum, daquilo que vamos fazer, por chegarmos a um determinado local e ser totalmente diferente daquilo que nós estávamos à espera. Por exemplo, tu estás num local sem luz e dizem-te: Olha, tens que tirar fotos, e tu não consigo. E exatamente, depois, sem dúvida. e, e depois também o bloqueio criativo também pode. Não sei se posso dizer que este é o bloqueio criativo, mas também pode surgir quando tu estás a trabalhar com alguém que te diz Uhum. para fazer uma coisa que tu achas que está mal. Pois, que vai contra os teus valores, no fundo, ou Sim, aos teus princípios criativos, sim. digamos assim. E nessas situações, que caminhos é que existem?
Ou seja, como é que tu numa situação dessas tentas relacionar-te com a situação? Eu tento, eu tento sempre, não é só aí, mas é na minha vida, eu No tento geral, levar sempre as coisas a bem, isto é, eu tento explicar às pessoas porque é que eu o acho porquê. que as Uhum, coisas não devem ser feitas de determinada forma. Também claro. tenho de respeitar a visão das outras pessoas. Uhum, Eu, quando não concordo com aquilo com a linha que querem seguir, eu saio, porque exatamente. eu não, eu não vou fazer as coisas de forma contrariada. Respeito, mas não, eu não sou a pessoa certa para fazer, porque eu deixo de ter ligação emocional, e a partir do momento que deixo de ter ligação emocional, perde-se completamente a ligação. E agora perguntam-me assim: então, mas tu és fotógrafa e vais dizer que não é um trabalho? Sim, por isso é que eu não sou fotógrafa de profissão, porque eu não quero fazer fotografia todos os dias, porque eu não tenho inspiração para fazer fotografia todos os dias. Então eu tenho um Exa- trabalho e faço fotografia nos meus tempos livres. Xandra, sim, mesmo eu. Percebes? Sim, Eu não mas consigo fazer tocando fotografia todos os dias. exatamente nesse ponto, que é um ponto muito interessante, porque só demonstra que tu fazes isto literalmente porque adoras e porque gostas, porque não é a tua profissão a tempo inteiro. Mas diz-me uma coisa, como é que a fotografia se inicia profissionalmente na tua vida? Ou seja, como é que tu percebeste que existia ali um potencial a desenvolver, uma oportunidade, digamos assim, a Olá, desenvolver? olá Célia, olá Paulo. Olha, não, isso não aconteceu comigo, porque é tipo, eu entrei, quando dei conta eu já lá estava e percebes? Foi muito natural. Foi muito natural, porque eu nunca procurei um trabalho na fotografia, Uhum. não ando atrás do trabalho, por isso foi tudo muito natural e é assim que eu quero que todo o meu percurso seja natural, isto é, sem stress, sem problemas e que seja tudo na paz. Porque existe interesse, não é? Interesse de facto no teu trabalho, na forma como tu trabalhas e desenvolves conteúdo. Queres nos falar um bocadinho sobre aquela que é como é que a tua experiência de trabalhar lá fora, porque tu fazes muitos trabalhos internacionais, para além de todos os nacionais que tens no teu portfólio. Queres nos falar um bocadinho de como é que é essa experiência, que desafios é que ela nos traz? Olha, eu posso-te dizer que, comparando, por exemplo, os eventos de dança em Uhum, Portugal e lá fora, e posso falar, por exemplo, do Hip Hop International, como de outros, aquilo que eu sinto é que eu não posso dizer, ai, lá fora é que é fixe, porque eu sou bem tratada, seja aqui, uhum, seja lá fora. Isto vai depender muito da forma como tu lidas com as pessoas e como tu também respeitas. Obviamente que irmos para outros países, irmos sozinhos, temos de viajar, apanhar vários aviões, todo este processo acaba por nos desgastar e muitas vezes nos deixar será que vou perder alguma mala? Tenho que levar o meu material fotográfico e se ele sim, desaparece? sim. Mas a experiência é muito boa porque quando eu chego lá fora, acontece o mesmo como acontece cá em Portugal. As pessoas respeitam-me respeitam-me muito e tratam-me muito bem. Portanto, é a melhor coisa que nós podemos sentir é que Uhum. as pessoas nos tratem pelo menos da forma que nós as tratamos a Sim, elas. nos retribuem o valor que nós também lhes damos a elas, sem dúvida. E como é que é? Tu tens uma enorme experiência em trabalho com diferentes entidades e tu de certeza que já sentiste que há certos momentos em que é difícil compatibilizar as expectativas que estão do lado do cliente, por exemplo, quando trabalhas para marcas, não sei se sentirás mais isto do que quando trabalhas para eventos no geral, mas há momentos em que certamente há uma diferença entre a expectativa do cliente e o potencial criativo que tu vês naquele trabalho. Nesses momentos, que estratégias é que tu utilizas para
tentar aumentar na tua perspectiva ou dar mais valor àquele trabalho ou dar outra ótica àquele resultado? Olha, primeiro temos que aceitar a opinião das outras pessoas e temos de aceitar e devemos tentar perceber se aquilo que nos estão a dizer se faz sentido. E aqui devemos tipo, deixar completamente o nosso ego e a nossa tipo, não, nem sequer te quero ouvir, não, não é isto que nós devemos fazer. Nós devemos ouvir e devemos de facto avaliar e ver se aquilo que nos estão a dizer, porque eu tenho aqui um exemplo muito fácil. A primeira vez que eu fotografei calçado, sapatos clássicos, quando eu entreguei as fotos, disseram-me assim, nós gostamos muito das fotos, mas há aqui uma coisa que tu tens de, da próxima vez de mudar. E eu, é o quê? Tens que fotografar o calçado, tens que pôr o calçado da esquerda para a direita, porque é assim que dá maior visibilidade. E eu, é? Ok, pronto. Pronto, são coisas que quem está na área, que não Sim, sou sabe eu, que funciona, não é? que não sou eu, e normalmente eu trabalho diretamente com as marcas, isto é, eu não passo por subcontratação. Eu trabalho diretamente com as marcas e, portanto, eles sabem, e eles também desenvolvem, por exemplo, neste caso o calçado, e eles também têm que me dizer o que é que querem mostrar e eu tenho que respeitar isso. E, portanto, Claro. isto nós temos que também ter aqui um bocado de jogo de cintura e temos de aceitar. E quando não concordamos, temos de falar. Dou-te outro exemplo. Há 10 anos atrás pediram-me para fazer um vídeo. Então, quando eu cheguei ao sítio, um vídeo de trail. Então, quando eu cheguei ao sítio, eram 4 da manhã. Estávamos em Amarante. Então, a cidade estava escura, tinha algumas luzes. E então, quando eu cheguei lá, lá o rapaz não me conhecia-me só da net e eu ponho o drone no ar e ele diz-me assim, olha, vais pôr o teu drone ali e vais pô-lo a andar para lá. E eu disse-lhe, mas esse enquadramento não vai funcionar porque eu não tenho luz, portanto as pessoas não vão conseguir perceber que a ponte está ali. Ok, mais à frente, olha, agora estava a pensar meter as pessoas a correr aqui e tu vais pôr aqui e vais pôr o drone aqui e vais andar com ele para lá. Eu deixei fazer isto 3 vezes. À terceira vez disse-lhe isto. Olha, se tu queres contratar alguém para fazer o teu vídeo, contrata um técnico. E o técnico vai chegar aqui, vai pôr o drone no ar e tu vais dizer assim, anda com o drone para a esquerda. E ele vai andar com o drone para a esquerda. Portanto, Exatamente. não me peças a mim, porque eu disse, eu já tenho o vídeo construído na minha cabeça. Porque tu estás-me a contratar para construir um vídeo, eu já tenho um vídeo construído na minha cabeça. Portanto, se Sim. queres uma pessoa para. E expliquei-lhe o porquê. E disse-lhe: estás a ver aqui? É de noite. Temos aqui um mosteiro. O mosteiro não tem luz nas costas. E tu queres mostrar isto sem luz. As pessoas não vão conseguir perceber. E mostrei-lhe que na parte da frente do mosteiro havia luz. E as pessoas conseguem ter a noção das formas e do volume do edifício. Claro. Mas lá está, é preciso explicar. E ele chegou a um ponto que disse: ok, tens razão, por isso faz. Eu disse: eu sou criativa, não me peças para estar aqui a pôr o drone e andar com um lado para o outro, porque, porque eu não vou fazê-lo. Tu tocaste num ponto crucial que é a questão da diferença de um técnico e de um criativo, não é? Portanto, o criativo, para além de executar aquilo que está no plano, num plano estabelecido por outros, desenvolve todo um processo que lhe permite chegar a um ideal que ele tenta passar para a realidade. E no fundo é um bocadinho isso que tu fazes com a fotografia, é tentar tirar uma fotografia equivalente àquilo que tu estás a idealizar. Estou certa? Ou não? Sim, sim. E há aqui Isso é uma incrível. coisa, e há aqui uma coisa muito importante. Isto Uhum. aconteceu-me algumas vezes e dou aqui o exemplo que foi, eu estava em Braga a fotografar roupa, uma marca de streetwear. Era para a Gearbox. E nós chegamos a um túnel e eu disse assim, quero fotografar aqui. E eles disseram-me, mas aqui não tem nada de interessante. E eu, mas eu quero fotografar aqui. Então eu tirei a foto e quando tirei a foto ele disse-me assim, desculpa, nós de facto não nos devemos intermeter no trabalho de Quanto? um criativo porque a foto ficou espetacular. Isto é,
o criativo vê as coisas de uma forma que possivelmente o técnico não vê. Isto aqui não é estar a dizer que um é melhor que o outro, não, porque o técnico vai conseguir executar um trabalho quando o criativo não estiver inspirado, ok? Aqui todos são importantes e às vezes é mais fácil trabalhar com o técnico do que trabalhar com o criativo, ok? Sim, Por causa de entendo. uma questão De de... rapidez, não é? No fundo. Sim, sim. O Chandra está a dizer que é difícil acompanhar aqui o Instagram do Delac. Eu depois vou responder às perguntas todas aqui no fim. Sim. Podemos fazer um check-up por todas as perguntas É, do Xandro. mas sim, mas é verdade. Tu estavas a falar desse tópico super essencial e o que é que me levou, o que é que me veio à memória? Tu, há uns tempos atrás, fizeste um post no teu blog a dizer ao pessoal que fotógrafos na quarentena para venderem as suas fotografias online. E o que é que eu acho que isto traz de interessante para a conversa? É que essa própria ação é uma ação super criativa, porque há pessoas que ainda não estão por dentro desse tipo de ligações profissionais e que tu já desenvolves há muitos anos. O que é que eu te pergunto? Tu acreditas que a venda livre dessas obras, que podem ser fotografias ou não, através de plataformas online, contribui para a democratização do processo criativo, ou seja, permite a que qualquer pessoa que queira expor as suas peças, por forma a eventualmente valorizá-las, o fazerem com mais facilidade, digamos assim? Eu, quando fiz essa partilha, eu recebi logo várias mensagens de pessoas a perguntarem como é que eu, tipo, como é que eu quero vender as fotos, como é que eu tenho de fazer. E aqui é, porque tu vendes fotos, eu trabalho com 3 plataformas, a Stock, a iStock, a Get Images e a Dreamstime. E o que é certo é que tu, para conseguires ter um login nessas páginas, tu és controlada, tu és sujeita a um controle rigoroso, porque, por exemplo, tu não podes meter fotografias com o sensor sujo, isto é, com o céu cheio de poeira. Tu tens de ter a fotografia limpa, a legenda não pode ser uma legenda qualquer, tu tens que A legendar a sério? foto. Isto é uma forma de tu conseguires adquirir cultura. Isto é, porque eu não conhecia os Moinhos do Jancido, nunca tinha ouvido falar nisso, e fui obrigada a ir pesquisar. E isso faz com que tu tenhas acesso, por exemplo, eu na escola adorava a história, mas ter que estudar história, fogo, então a melhor forma que eu tenho é de visitar os locais e tentar conhecer um bocado a história. Sim. Mas sim, muitas pessoas... é o Xandre aqui. O Xandre, depois eu respondo a tudo no fim, mas é verdade. Muitas pessoas contactaram porque é difícil, por exemplo, tu tens que preencher um formulário que tem a ver com os impostos. E pode parecer uma coisa assim muito difícil, mas não é. Mas a maior parte das pessoas desiste porque encontra todos estes obstáculos. Então é Pois. preciso alguém mostrar, tipo, olha, inscreve-te ali, tens que fazer isto, isto, isto e isto. É uma coisa que não acontece muito, isto é, na fotografia não há muita partilha. Eu fui obrigada a estudar fotografia por mim, porque eu sempre queria saber alguma coisa. Aliás, a única pessoa que me ensinou, Sim. infelizmente já morreu, mas foi um único senhor que uma vez estava no Estádio do Dragão e me disse: olha, tu queres congelar o movimento, tens que pôr a velocidade no mínimo a 500. E eu nunca mais me esqueci disso. Que incrível. No Mas por entanto, acaso, os outros, deixa-me só dizer isto, no sim, entanto, força. os outros colegas tinham os visores da máquina tapados com fita, para nós não conseguirmos ver as definições. Uou! É, Isso é competitividade a sério. é. Mas tu tocaste aí num ponto que eu acho engraçado, que é, imagina, muita gente mesmo de várias áreas da cultura, mas especialmente da área de vídeo e fotografia, comenta e diz e partilha que a formação académica formal tem muitas lacunas ainda e todos eles se sentiram na necessidade de partir pedra sozinhos e tentarem descobrir cada vez mais um bocadinho para poderem chegar a algum lado, ou seja, muita gente sente que de facto existe essa
Portanto, falta de partilha, seja ela formal ou informal, do conhecimento. E é engraçado que parece-me um bocado contraditório eu que estou de fora, porque hoje em dia a fotografia é tão acessível, digamos assim, a toda a gente. Existem tantos tutoriais e formações online e tudo mais, que é impressionante como é que se continua a sentir essa lacuna no mercado, que aparentemente teria procura. Tu também andaste na universidade, Sim. és formada e de certeza que também partilhas da opinião de que na faculdade dá-nos as bases, mas o resto somos nós. Ensina-nos a pensar e a recorrer a determinadas ferramentas e em determinados locais, entendes? A mim nunca me disseram, olha, tu para estares à frente de uma turma, tens que fazer isto, isto e aquilo. Não, deram-me as bases, mas eu é que tive que descobrir. Pois, Portanto, muitas vezes eu sou apologista de que todos nós devemos estudar. Porquê? Quanto mais não seja, porque chegamos mais rapidamente àquilo que queremos. E dou-te um exemplo. uhum, Quando eu via nos jornais as fotografias com a pessoa focada e atrás o fundo desfocado, eu era assim, como é que eu faço isto? E eu não sabia qual era o termo técnico da profundidade de campo. Então eu demorei para aí 2 dias para tentar chegar a uma coisa tão simples que bastava uma profundidade de campo. E é nisto pois. que, por exemplo, o ensino acaba por ajudar. É muito mais rápido. Agora, se tu me dizes assim, falta ali muita coisa, falta, mas isso vai sempre faltar. Claro, Vai sempre faltar. Mas, e depois, lá está, tu tens que partir sempre que os teus professores são criativos. E nem todas as pessoas são criativos, portanto, nós nunca vamos conseguir garantir que no ensino isso aconteça agora. Eu também sinto muito que, por exemplo, eu fiz um curso, tentei fazer um curso de iniciação à fotografia, e uhum. se me perguntares o que é que eu aprendi, eu não aprendi nada. Falávamos sobre cartões, eu não preciso falar sobre cartões. Eu, para falar sobre cartão, vou ao Google e pesquiso. Eu precisava era que me ensinassem a saber como é que eu congelava o movimento, como é que eu desfocava o fundo, Claro, percebes? Eu sim, precisava era de saber isso. E o que é que eu fiz? Criei os meus próprios workshops. E acho que esse é o papel espetacular. que cada um de nós tem de fazer. Nós, para conseguirmos mudar alguma coisa, temos que também dar o exemplo. Claro que Pronto. sim. Luzir, nós tínhamos aqui toda uma nova conversa sobre empreendedorismo na cultura Sim, sim, urbana sim. para falar e é mesmo muito importante para nós. Quando eu falo de nós, falo da equipa, de mim e da Rita e da First Steps enquanto movimento, porque nós somos mulheres, isto é um projeto criado por uma mulher, e é mesmo importante para nós falarmos com pessoas tão inspiradoras como tu, mulheres, empreendedoras e criativas. Portanto, muito obrigada por isso. Antes de Obrigada, eu. terminarmos, estamos mesmo a terminar, eu fazia-te um desafio que era, não sei se queres explorar aqui algum projeto que esteja iminente, que esteja a acontecer e que queiras partilhar da tua parte. Se não, ia-te desafiar a mencionares um ou dois projetos que tu estejas a lembrar ou fotógrafos que te tenham inspirado recentemente para o pessoal também poder ir pesquisar e, e ficar um pouco mais culto neste momento final. Olha, eu sigo muito um fotógrafo que é especialista em iluminação. Pessoalmente, Uhum, os fotógrafos que eu vou dizer aqui, nunca ninguém ouviu falar deles, é o Mark Wallace. Ele é especialista em Marco. iluminação e foi com ele que eu aprendi. Ele é americano e foi com ele que eu aprendi todo o meu trabalho no que diz respeito à utilização da luz, flash, luz natural, mesmo a questão da luz natural, luz artificial. Foi com ele. Depois também o Joe McNeely, que é um fotógrafo que compõe toda a cena. Ele coloca a pessoa aqui, mete o flash acolá e depois o flash tem que ter um gel para ter uma cor diferente e acompanho também o João Santos. Estas são as três pessoas que acompanho. Xandro Matias, não acompanho. Não Fazemos acompanho. assim, um desafio para nós também. Nós vamos pôr os nomes desses artistas na legenda deste vídeo, quando eles estiverem expostos nas nossas redes e também no Instagram, que assim o pessoal também pode pesquisar e pode conhecer o trabalho deles, Ok, pode ser?
Ok, claro Luzir, que sim. muitíssimo obrigado por nos teres acompanhado nesta conversa, foi mesmo importante para nós e espero que o pessoal aí também tenha gostado. Temos aqui um comentário de última hora: conheço as fotos da Susana em dança, já fotografou eventos em que a minha filha esteve, fotos top, profissional top, esperamos ver mais. Espetacular para acabarmos assim Tens em que meter grande o do este Xandre, tens programa. que meter o do O Xandre, que o Xande, Xandre vai fazer uma piada e vai-te tramar. onde é que está o dele? Onde é que está o dele? Ele tem tantos. Ah, calma, eu descobri a profundidade do campo ao ler a revista. Oh, 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 oh. Comentários criativos também se aceitam, não é? O Xandre é uma boa pessoa para vocês entrevistarem. Garanto-vos que vai ser uma das entrevistas com maior audiência. E ele está ligado à comédia e nós nunca entrevistamos ninguém ligado à Sim. comédia, portanto fica aqui o desafio para nós também. Luzir, Ok, muitíssimo mas obrigada. reza, tá? Mas depois Tá bem. reza Eu antes vou um bocadinho. preparar, eu e a Rita vamos preparar muito bem as regras do jogo. Ok, então bom, Um obrigada por beijinho tudo, grande, tá? obrigadíssima, boa noite. Obrigada, beijinho.